Hoje eu vou ensinar para vocês essa linda gola de crochê, linda, fácil e perfeita para você fazer, presentear, usar ou vender neste inverno. Então prepara aí sua agulha, sua linha e vem comigo aprender essa belezura. Então, pessoal, a gente vai fazer essa gola aqui, tá? Eu utilizei a linha Lana Batik, ela tem 360 metros e uma textura de 277. Acredito que crocheteiras aí conheçam muito bem essa linha. Ela é perfeita. Assim, as cores maravilhosas. Aí, eu escolhi essa um pouquinho mais colorida também para poder fazer a videoaula para vocês. Eu gosto de ter uma peça pronta e, enquanto eu tô fazendo a peça, mostrando para vocês onde a gente tá fazendo, tá? A agulha que eu utilizei foi a 3,5. E você pode fazer a gola deste tamanho, que é o que eu vou ensinar pra vocês. Aqui, ó, a gente tem aqui no pescoço a largurinha de 60 centímetros. Aqui o comprimento dela. Aqui da pontinha até aqui, ó, tenho 32 centímetros. E de pescoço eu tenho 10 centímetros, tá? Caso você queira fazer maior... Ah, Manu, eu quero fazer ela maior aqui, com uns 20, uns 18, mais ou menos, pra ela poder dobrar, assim, ficar bem grossinho aqui. Dá pra fazer com um novelo ainda, porque sobrou, ó. Eu fiz esse tamanho e ainda sobrou isso daqui. É que eu gosto de fazer com as sobrinhas novelinhos, tá? Então, ainda sobrou isso daqui. Ou você queira aumentar aqui o desenho pra ela ficar maior, mais compridinha, também pode, né? Queira maior e não deu novelo, aí você vai precisar de 2. Mas pra esse tamanho, ó, dá e sobra, certo? Então, vamos começar. Eu vou começar aqui com vocês. A gola, ela faz um triângulo. E depois a gente faz essa parte. E o triângulo, a gente vai fazendo, repetindo. Tá vendo que sempre tem esse desenho em relevo? Sempre essa repetição de carreiras. Então, é bem fácil de seguir, tá certo? Vamos começar. Ó, uma coisa que eu gosto bastante aqui da linha Batik também é o Easy Pull, né? O papelzinho que vem aqui no meio, a gente consegue puxar certinho aqui, ó, do meio do novelo. Vamos iniciar o trabalho com o nosso anel mágico, certo? Quem não sabe fazer o anel mágico, eu tenho vídeo aqui no canal ensinando 3 formas diferentes de você fazer o anel mágico, tá? Passei e passei. Aqui eu vou subir. Já conta como uma essa primeira, então já tem 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto. Vai ficar 2 pontos, que essas 3 eu conto como 1. Aí, eu faço 2 correntinhas, faço mais 2 pontos altos aqui dentro do anel mágico. 1, 2. Repito. Eu vou repetir essa sequência pra ficar com 4 grupinhos desse daqui. Então, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Desculpa o barulho, se sai um barulhinho aí de fundo, tá, gente? Aqui eu tô no meu ateliê, como tá bem frio aqui, meu pai tá dentro de casa, ele tá vendo televisão, aí vai sair algum barulhinho de fundo, tá? Então, ó, fiquei com 1, 2, 3, 4 grupinhos e com 2 correntinhas aqui no meio. Eu vou fechar o anel mágico, puxo bem. E aqui eu já começo indo e voltando, trabalhando vai e volta. Pra fazer o triângulo, essa é a primeira voltinha, olha, já fica um triângulozinho. Então, eu fui, aí vou voltar, vou e volto. Pra voltar, eu vou subir 2, 3 correntinhas, virei. Nesse primeiro ponto, eu vou colocar aqui mais 2 pontos altos. 2, 3. Então, eu vou ficar aqui com 3 pontos altos no primeiro. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada pontinho daqui de base, da lateral. Sendo mais um no ponto alto e 2 aqui no espaço de correntinhas, porque eu fiz 2 correntinhas, tá? Ok? Agora, mais um em cima do ponto alto e outro no próximo ponto alto. Aqui é o bico do nosso trabalho. Ele é como eu falei, que ele é um triângulo. Aqui é o biquinho, que é aqui, ó. Gente, tá aqui e aqui é o bico. Ele sempre vai o biquinho do triângulo. Sempre no biquinho, sempre, isso é em todas as voltas, independente do que a gente estiver fazendo na volta. Eu vou fazer 2 pontos altos
aqui nesse espaço de correntinhas. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Ok? Sempre. Aqui no bico sempre vai ser assim. Então, sempre nesse espaço eu vou trabalhar assim. Agora, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto. No espaço... Opa! Gente, às vezes olhar pelo vídeo dá um trabalho. Então, aqui, mais um ponto alto. Aqui no espaço de correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Aí, eu faço mais um ponto alto aqui em cima do ponto alto do próximo. E no último ponto aqui, que é a nossa correntinha de início, eu vou virar aqui, ó, bem aqui em cima. Vendo, ó? São 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Aqui, ó, na minha terceira, última correntinha. Eu vou fazer 3 pontos altos, tá? 1, 2, opa, e 3. Certo? Ele vai ficando assim. Sempre, além do bico aqui que eu falei que sempre vai ser assim, 2 altos, 2 correntes, 2 altos, a gente sempre vai começar a volta com 3 pontos altos e terminar com 3 pontos altos também, tá? Ah, mas Anu, ele não tá ficando reto aqui, ó, tá vendo? Se pôr aqui, ele tá ficando assim. Tudo bem, tá ok. Tem outras 2 voltas aqui, que quando a gente pegar, ele vai deixar um pouco mais reto. Mas no caso dessa gola, ele não tem que ficar reto aqui, tá? Ele realmente tem que ficar um pouquinho curvado aqui, tá certo? Agora, a gente vai pra próxima volta. Eu vou subir 3 correntinhas, já vai contar como um ponto. E nesse primeiro, eu vou fazer mais 2 pontos altos, pra eu ficar assim com 3. Agora, eu vou trabalhar em cada pontinho aqui de base, meu ponto relevo. E esse ponto relevo, eu vou laçar ele assim, ó. Eu vou entrar aqui entre esse ponto e esse. Vou entrar aqui e envolver o próximo ponto, ok? Pra não laçar. Entrou aqui, vou ver o próximo. Aí, eu faço meu ponto alto. Laço aqui, puxo 2 e puxo 2. Lacei. Entro aqui, ó. Eu peguei esse, agora eu vou pegar o do lado. Entro aqui, laço aqui, puxo 2 e puxo 2. Entro aqui, envolvi, puxo 2 e puxo 2. Venho assim todos os meus pontos, tá? Todos. Ó, eu vou chegar lá no meu bico. Lembrando que eu falei, o bico é diferente, certo? Ele é diferente assim, né? Independente do ponto que eu estiver fazendo na carreira, eu sempre vou fazer o mesmo. Cheguei no bico. 2 pontos altos, aqui é normal, né? 1, 2, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. 1 e 2. Certo? E aí, vou fazer de novo meu ponto relevo aqui desse lado. Uma dica importante. Eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos que eu tiver deste lado, tirando o bico aqui, né? A mesma quantidade que eu tiver aqui, eu tenho que ter desse lado, em todas as voltas, tá bom? Então, eu venho agora aqui, ó, envolvendo meu ponto, uma em cada um. Eu vou fazer esse primeiro desenho completo com vocês, tá? Bem detalhadinho, que aí nos próximos desenhos, nas repetições, é tudo igual, então, ele só vai ter mais pontos, tá? Cheguei aqui,
Este. E aqui o penúltimo. Aqui o último, onde estão as correntinhas. Eu venho aqui na minha última correntinha de cima. E faço um. Tá? Dois. Pera. Dois. E três. Aí, ele vai ficar assim. Ó, o desenho mesmo do relevo, tá, gente? Ele fica deste lado, tá? A gente faz ele de um lado pra usar o desenho do avesso, tá bom? Agora, nessa volta, a gente vai fazer a primeira volta com buraquinhos. Então, eu faço 3 correntes, como eu falei, primeiro ponto mais 2 pontos altos, sempre 3 pontos altos aqui no começo da carreira. Ok, aí eu vou fazer uma correntinha, certo? Vou pular 1, 2 pontos de base, no terceiro eu faço 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha, pulo 1, 2 pontos, no terceiro eu faço 2 pontos, no mesmo espacinho, tá? 2. Uma correntinha, pulo 2, 1, 2 pontos, uma correntinha, vou pular 1, 2, faço 2 pontos. Faço uma correntinha. Aí, aqui, ó, vai ficar um ponto só pra eu pular. Não tem problema. Tudo bem. Vou pular ele e vou pro meu bico aqui, fazendo 1, 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. 1 e 2. Aí, lembra, gente, eu falei, tem que ter a mesma quantidade de pontos que tem desse lado, tem que ter do outro. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou pular nesse primeiro um ponto só, pra ficar o espelho desse lado. Pulo 1 e faço os 2 pontos no mesmo. Certo? Eu falo assim, ó, gente, não tem problema de ser um, porque vai ter volta aqui que você vai estar fazendo, que vão ser 2 que vai ter aqui pra pular. Você vai pular os 2, tá bom? Quando chegar aqui. Se aqui eu tivesse chegado aqui e tivesse 2, que vai ter sequência aqui que vai ser assim, você pula 2. E aí, do outro lado, faz igual, tá bom? Esses 2, a correntinha, pulo 1, 2. E faço os 2 no mesmo. 1 e 2. Uma correntinha, pulo 2, terceiro, 1 e 2. Uma correntinha, 1, 2, no terceiro, 1 e 2. Uma correntinha, vou pular 1, 2, o meu terceiro é o último aqui. Como é o último ponto da volta, lembra? Quem lembra? Gente, tem que fazer 3 altos. Então, 1, 2 e 3. Opa, 3. Certo? Essa é a primeira volta de buraquinhos. Agora, a gente vai para a segunda volta de buraquinhos. 1, 2, 3 correntinhas. Primeiro ponto. 1 e 2. Vai ficar 3. Uma correntinha de separação. Nesse espaço de correntinha, faço 2 altos. 1 e 2. Uma correntinha, próximo espaço, 2 altos. 1 e 2. Uma correntinha. 1 e 2. Uma correntinha. 1 e 2. Outra correntinha. Vou assim até o meio, tá? Cheguei aqui no meu bico. Uma correntinha no meu bico, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, certo? Volto, uma correntinha no espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos.
outra, 2 altos. E vou, correntinha, e 2 pontos altos. Uma correntinha, e venho aqui no meu último e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Ok? Minha segunda volta de buraquinhos. A partir daqui, ele é a repetição disso aqui. Essa volta de buraquinhos aqui, a última, é essa aqui, ó, nossa. Tá? Então, aqui, agora a gente vai fazer tudo ponto alto. Ponto alto em cada ponto. Subo 3 correntes, faço... Cidinho. Faço mais 2 pontos altos, vou ficar com 3. Aí, eu vou fazer mais um ponto alto aqui no próximo. E um ponto alto no próximo. Na correntinha, eu vou fazer um ponto alto só, porque foi uma correntinha só. Nos pontos altos, eu faço ponto alto também. Certo? Olha que bonita ficou essas cores aqui, linda. Aí, na correntinha, um ponto alto. Então, vou seguindo assim. Um ponto alto para cada ponto de base até o bico. Certo? Eu vou rapidinho aqui, dar uma acelerada. Chegando aqui em cima no meu bico. Ó. Ponto alto, ponto alto. E aqui tá no meu bico, gente. Eu tô tentando empurrar isso daqui, mas... Aqui. 1 e 2. 2 correntinhas. 1. Opa. E 2. Certo? Agora, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto aqui deste lado. Enquanto eu tô fazendo aqui, vou aproveitar pro chorinho, para vocês seguirem o canal, ativarem o sininho. Caso tenham gostado, deixem o like. Se tiver alguma pergunta, querem dizer alguma coisa, o que vocês acharam, comentem aqui no vídeo, tá? E também, o que vocês preferem, eu gostaria muito de ouvir vocês, porque eu tenho na cabeça que aqui o YouTube é para vídeo assim, bem explicadinho. Porém, eu já ouvi algumas pessoas. Eu vou ser sincera, eu sou uma dessas pessoas que prefere vídeo rápido, sabe? Papo. Mas eu entendo que pessoal como professora há mais de 10 anos já de crochê, eu entendo que o mais explicadinho fica mais fácil para a pessoa entender e fazer. O vídeo pode ser mais demorado, um pouquinho mais cansativo de assistir, mas você acompanha cada detalhe, né? Mas digam aí o que vocês acham. Qualquer coisa põe um vídeo aceleradinho, mas em outra plataforma, tá? Aqui no YouTube. Vocês podem me seguir também lá no Instagram. E também no TikTok, Facebook, tá? Aqui meu último ponto. Vou pegar aqui na minha última correntinha. E faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ok? Certinho. Agora aqui, a minha próxima volta vai ser essa volta do ponto relevo. Então, vai sempre repetir, a partir daqui, a volta do ponto relevo, 2 voltas do buraquinho e a volta do ponto alto completo. São 4 voltas diferentes, né? Ponto relevo, buraquinho, 2 de buraquinho e uma inteira do ponto alto. Ok? Eu vou fazer aqui a primeira. 1, 2, 3. Mais 2 pontos altos aqui no primeiro. E o do relevo, gente, como a gente trabalhando ele volta e a quantidade de carreiras deu certo, eu continuo sendo relevo de laçar assim, tá? Eu não vou pegar o contrário, não. Pego sempre assim, certo? E eu vou fazer essa repetição aqui. Deixa eu dar um zoom maior para dar uma explicadinha, uma coisa aqui melhor para vocês.
Opa, isso. Aí não posso deixar nada aqui, já vem gato deitar em cima. Como eu falei, a repetição. Aqui tá o primeiro de relevo que a gente fez. E aí, vem o de relevo, buraquinho, buraquinho, inteira de ponto alto. Relevo, buraquinho, buraquinho, inteira de ponto alto. Eu vou fazer essa repetição até eu ficar, ó, com um desenho de relevo, 2, 3, 4, 5 desenhos de relevo. Neste meu tamanho de blusa, de gola, tá? São 5 desenhos de relevo. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Essa gola é desse tamanho que eu vou fazer, então vou fazer 5 desenhos. Caso vocês queiram fazer mais, é só você continuar repetindo. Vou ficar com 6 desenhos, 7 desenhos. Eu não quero, como ela fica comprida, ela fica triangular, você pode de repente fazer um poncho e não uma gola. Então, você pode repetir quantos desenhos você quiser. Eu vou continuar fazendo os desenhos aqui. Caso você ainda tenha dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo e rever. Só um minuto, gente. Olha isso. Saiu uns miados doidos aqui, tá? Vai ser esse povo brigando. A Mariazinha, Zé Pequeno e ali a Tapioca. A bagunça aqui, tá, gente? É que eu tô em reforma na minha casa e meu ateliê tá sendo minha morada por enquanto. Aí tá meio bagunçadinho, mas não tem problema, tá bom? Então, a gente, voltando aqui, você vai repetir. Assim que você tiver os 5 desenhos, tiver dúvida em uma voltinha, volta um pouco o vídeo e vê como que é cada repetição. Dica importante, sempre bico, ó. Lembrem-se sempre desses pontos principais. Bico, dois altos, duas correntes, dois altos. Sempre. Início da volta, sobe as 3 correntinhas, que já conta como um ponto e faz mais 2. Logo no primeiro, vai ficar com 3 pontos no primeiro. No último ponto, encerra fazendo 3 pontos altos, ok? Essas, assim, é a dica muito importante. Lembrando que ele fica assim mesmo, assim, não fica reto aqui, ele dá essa voltinha mesmo, tá? Porque a gente vai pôr isso aqui no pescoço, o nosso pescoço, ele é redondo, ele não é reto. Então, a gente tem que ter uma voltinha, assim, pra dar um caimento mais legal, tá bom? Vou fazer aqui minha sequência e já volto com vocês para a gente dar continuidade no acabamento e na parte de cima do pescoço. Olha, eu cheguei nessa parte, já fiz 1, 2, 3, 4, 5 desenhos, como eu falei. E depois do relevo, a gente faz as duas de buraquinho, tá? Aqui eu parei na de buraquinho para poder fazer o acabamento mais fácil. Aqui, como eu disse, ficou com 60. Ó, dessa ponta daqui até a outra. Aproximadamente 60, deu 58. Aí, se você quiser continuar a fazer maior aqui, pode fazer, é só seguir a sequência de desenhos. Ah, eu quero um chale, em vez da gola. Então, segue o desenho até o tamanho do chale, depois fazer o acabamento. A questão aqui é do tamanho. Se for fazer a gola mesmo, se você fizer muito grande aqui, porque a gola a gente vai fechar ele assim, pra pôr no pescoço. Então, se fica muito grande, ela não vai ficar justinha no pescoço, ela vai ficar solta. Vai ficar mais larguinha, né, no pescoço. Então, o ideal é que não fique tão grande assim, porque senão você vai ter que fechar ele antes, ó. Por exemplo, fiz muito grande, eu vou fechar ela aqui, pra ficar o tamanho do pescoço, e aqui vai ficar solto nas costas, daí não fica bonito, tá bom? Aqui a gente vai fazer a volta de acabamento, que é essa voltinha aqui, ó. Tá? Eu preferi fazer assim porque eu particularmente não gosto de franja, mas você pode colocar a franjinha também, em toda a base aqui. Aqui eu finalizei, fiz os 3 últimos pontos aqui, deixa eu pôr mais próxima, aí. Aí, como que eu vou fazer? Eu vou subir aqui as 3 correntinhas. Vou fazer aqui nesse primeiro ponto, meus 2 pontos altos. Oh, perdão, meus 2 pontos altos, certo? Aí, eu vou vir para esse espacinho, eu vou trabalhar nesses espaços. Eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas
e mais 2 pontos altos. 1 e 2. Venho pro próximo espaço. Ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 1 e 2. Próximo, baixo, 2 correntinhas e 2 altos. Certo? Vou assim até o bico aqui. Cheguei aqui no bico. O bico eu faço igual. Os 2 altos, as 2 correntes, os 2 altos. Eu não faço nada diferente aqui. 2 altos, 2 correntes e 2 altos. 1 e 2. Agora, aqui eu vou fazer ao contrário do que eu fiz aqui. Por quê? Pra ficar dinâmico, porque aqui o tombadinho tá vindo pra cá, ó. Ele tá tombando pra cá. Aí, ele vai continuar tombando pra cá? Não, eu acho que fica mais bonito ele fazer isso aqui, ó, né? Esse também vir tombando pra cá, pra eles parecerem, então, tombando e juntando aqui no meio. E qual que é o contrário desse daqui? 2 altos. 2 correntes e um baixo. Aí, 2 altos. 2 correntes e um baixo. Eu vou assim todos os espacinhos desse lado até chegar aqui na pontinha, e a gente já vai juntar aqui pra fazer a parte do pescoço. Terminei. Ó como ficou bonito, ela fica certinho, ó. Uma tombando pra cá e uma tombando pra cá. Fica bem bonitinho, essa cor tá linda, né, gente? Olha. Essa cor, pra quem tiver interesse em fazer, é a sereia, 9506. Aqui no último ponto, eu fiz o meu último grupinho, e aqui no meu último ponto eu fiz os meus 3 pontos altos, certo? Agora, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, tá? Eu vou subir só 2. E vou deixar o meu trabalho tá de frente aqui, onde tá o relevo. Vou seguir fazendo pontos altos aqui em cima. Então, eu venho, aqui eu já fiz minhas 2 correntinhas, vou fazer mais um ponto alto aqui, que ela não vou contar como ponto. Aí, eu vou, nesse meio do ponto alto aqui, eu vou pegar bem no meio dele, ó. Eu vou tentar não deixar muito buraco. Peguei no meio dele e faço um ponto alto. Aí, eu venho aqui, ó, nesse buraquinho, que é entre uma carreira e outra, faço mais um ponto alto. Venho aqui, ó, nesse próximo, também tenho que pegar aqui, ó, no meio dele e faço mais um. E vou fazendo assim, uma ali e uma aqui na junção da carreira. Por que que eu vou fazer só assim? Uma aqui em cima e uma aqui em cima e uma aqui. Porque, tecnicamente, a quantidade correta de pontos seria para eu fazer 3 aqui, ó. 2 aqui e uma aqui no meio, 2 e um no meio, que é a altura de um ponto alto. São 3 pontos ou 3 correntes, né, que a gente fala. Só que eu fazendo assim, a parte do pescoço, essa partezinha aqui, ela vai ficar mais folgada. Então, se você prefere uma gola um pouco mais folgadinha, que fique mais soltinha no pescoço, faz dessa forma. Faz 2 no ponto aqui e um entre uma carreira e outra. 2 no ponto e uma entre a carreira e outra. Agora, se quiser mais justinho no pescoço, aí você vai fazer uma aqui no meio do ponto, que aí seriam 2 pontos altos para cada carreira que você fez de base aqui. Então, mais uma aqui. E uma aqui entre uma carreira e outra. E segue assim, aqui. Aqui no meio também faz um, aqui até o final, até chegar aqui. Gente, eu cheguei aqui no final, ó, tá vendo aqui como ficou, tudo pontinho alto, isso tudo aqui em cima. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fechar, lembrando, deixando aqui de frente. Aqui eu terminei. Eu vou fechar aqui, ó. Fiz o meu último ponto alto aqui bem no cantinho.
Vou deixar ela, ó, ela tá de frente, eu vou fazer aqui o redondinho. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto. O que que eu fiz? Não nas correntinhas, vou vir no ponto alto. Eu vou fechar com ponto baixíssimo, certo? Aí, já fechei aqui a minha gola. Essa primeira volta, ela parece que vai ficar ainda muito largo. Só que quando a gente fizer o ponto em relevo, né, fazer a barrinha do relevo, ela dá uma apertada. Ela fica aquela barra que estica, né? Então, eu subo 2 correntinhas aqui, que eu não vou contar como ponto. Eu venho aqui no meu primeiro ponto alto. Vou pegar, igual a gente pegou o relevinho daqui, ó. Vou entrar aqui do ladinho dele, sair aqui. E vou puxar, faço o ponto alto. O próximo, eu vou entrar de trás à frente, daqui pra cá. E faço ponto alto. No próximo, assim. E no próximo, entro por trás. E vou fazendo assim. Esse o laço, ele fica envolvido assim pela frente. E o outro, eu envolvo ele assim por trás. E vou subindo, vou fazendo assim a volta toda, a volta completa. Certo? Um por trás e um pela frente. Tá? Essa primeira volta, ele não aparece tanto bem o relevo quanto ó, aqui, né? Mas nas próximas vai aparecendo. Certo? Eu vou assim até o final. Ó, dei a volta aqui completa. Ó, como foi ficando. Certo? Quando eu chegar aqui no final, isso eu faço em todas as voltas, tá? Fecho o último ponto normal, que aqui é pegando aqui pela frente. Essas correntinhas eu vou ignorar. Vou vir aqui no meu primeiro ponto. E vou fazer um baixíssimo. Subo as 2 correntinhas novamente. E faço onde peguei aqui. O ponto ficou pela frente, ele vai continuar assim. E o que eu peguei aqui, o ponto ficou por trás. Eu pego ele aqui por trás. E vou seguindo assim. O ponto pela frente. E o que foi atrás, atrás. Eu faço até ficar com mais ou menos 10 centímetros, tá? Que foi o que ficou aqui. Mas aí você pode fazer o tamanho que você quiser. Aqui deu, na verdade, contando com a primeira carreira de ponto normal, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras, tá? Eu vou fazer essa parte aqui e já volto pra gente arrematar e finalizar. Aí, eu terminei as minhas voltas. Tô aqui no último ponto. Já fiz o último ponto, já cortei a linha. Aqui eu não vou fazer nada, eu fiz o último. Eu vou puxar tudo. Aí, eu vou pegar minha agulha de tapeçaria. E vou arrematar aqui o fio. Ó, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto. Vou entrar aqui pra trás, puxa bem. Volto aqui no meinho, ó. Do ponto de onde saiu a linha, volto aqui no meio, jogando a linha lá pra trás. Agora, eu vou passando assim por dentro dos pontos. Passando, passando. Passando. Passei um pouquinho, eu mudo a direção. Vem pra cá agora. Sempre passando pertinho, pra esconder bem o fio. Aí, aqui eu vou dar um nozinho. Vou esconder mais um pouquinho o fio. Aí, é só cortar. Esse fiozinho aqui do meio, do início, eu vou fazer a mesma coisa. Também vou vir com a agulha de tapeçaria e vou esconder. Passar aqui. E vou mudando a direção, ó. Mas sempre perto. E aí, corto também. Aí, está finalizada. Aqui, eu fiquei com essa, nesta cor maravilhosa sereia. Esta cor aqui, que eu esqueci. Faz tempo que eu tenho essa linha, eu não lembro qual que é essa cor, gente. Desculpe, eu não tava com papelzinho, mas também é batik, tá? Isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam muitas dessas aí pra vocês usarem na cor que vocês queiram.
para presentear também. E, quem sabe, até mesmo fazer uma rendinha extra aí vendendo essa peça. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui, moro em São Paulo, né, na Zona Leste, tem lugares que a batik tá custando R$ 29,90. Tem lugar que tá na promoção, que tá R$ 26,90. Mas aí, arredondando, se eu achar, a gente nunca coloca o preço, né? Mas da promoção. Promoção passa. Então a gente coloca mais ou menos o preço real que a gente costuma pagar. Então, R$ 29,90, R$ 30 ainda sobra. Eu vou ensinar para vocês a fazer no próximo vídeo uma faixinha com a sobrinha que deu aqui da batik, certo? Então a gente vai poder utilizar ela completa. Mas aqui a gola a gente consegue fazer em mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Então, acredito que um preço bom para você poder vender essa gola seja a partir de R$ 75. Eu falo a partir porque cada pessoa, a gente tem um valor de horário de trabalho. Então, aqui é colocando um valor de hora de trabalho, mais o lucro em cima, o valor do material. Acredito que a partir desse valor esteja um preço bom para você poder vender aí e lucrar bastante neste inverno, tá bom? Beijinho para vocês e até o próximo vídeo.